Então, que bom, assim a gente já está sabendo como é que é. Tem que gravar. É que cada vez, como a gente falou, né? A gente cada vez está numa plataforma diferente, né? Já aqueceu o motor, professor Pilates? Aqueceu os motores, Já né? aqueceu o motor. Bem-vindos! E sempre tem, olha, isso aqui faz parte, o pessoal que está nos assistindo sabe que faz parte, todos esses meandros aqui. No dia do lançamento de texturas, teve uma pessoa que não conseguiu entrar, tinha uma chuva torrencial em Florianópolis e faltou luz, e foi um pandemônio, né? Então, bem-vindos a uma conversa com autores de texturas, a nossa edição número 3, né? Em que temos aqui dois autores, feras aí da área do direito, que tem uma conexão grande com a literatura. O professor José Isaac Pilatti é professor e diretor do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, ocupante da cadeira número 14 na Academia Catarinense de Letras e da cadeira número 2 da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, autor de A Tragédia de Mário Castelhano e outros livros, e publicou nessa nossa terceira edição o poema Cláudio e Messalina, né? E também temos aqui o nosso querido Samuel da Silva Matos, catarinense de Orleans, é advogado, professor de direito, estudioso de filosofia, leitor dedicado, amante da poesia, movimenta-se no campo das questões políticas, do Estado Democrático de Direito, dos valores da justiça social, do pensamento republicano, das ideias da democracia, da construção de uma sociedade justa, livre e solidária. Enveredar-se para o campo da literatura, publicando seus escritos, seja em prosa, seja em verso, é uma forma de um agir comunicativo que passa a se inserir na concretização de uma nova agenda no início de um novo começo. E estamos todos precisando sempre de novos começos, né, gente? Então, passo a palavra para o professor José Isaac Pilatti, falar sobre sua conexão, sobre seu poema, sua conexão com a literatura, né? Bem-vindos. Muito obrigado, Cíntia, parabéns pelo seu trabalho em texturas e iniciativas como essa. Cumprimento ao professor Samuel Matos, meu dileto colega e amigo, né? Nessas nossas lides aí em Direito e Literatura. O meu poema em texturas é Cláudio e Messalina, a preocupação com o poder e a condição também da mulher, né? A mulher frente ao poder. Como a violência, ela também é sempre fruto de um contexto, né? Mas em relação à poesia, então, e aí eu vou chegar no próprio poema, porque a poesia consiste nas palavras numa certa ordem, né? E além disso, é a expressão de uma visão de mundo, né? Uhum. Então, a visão de mundo na minha poesia há uma preocupação muito grande com essa dimensão seca, né, vazia de tambor do poder, né? Então, é muito comum na história da humanidade o poder ser exercido por pessoas que, em outra, digamos assim, no campo das artes, ou da ciência, da filosofia, né? Seriam pessoas medíocres, mas para o exercício do poder, né? A forma como ele se organiza, né? E como ele se manifesta, como ele age, né? Então esse poema tem essa preocupação, e justamente a visão de mundo é essa. Então, assim, sendo bem sintético nessa primeira questão, nessa primeira pergunta, assim, o direito, ele é como se fosse uma língua estrangeira, né? Ele é uma linguagem técnica, né? Uhum. Assim, artificial, né? Construída artificialmente, né? O direito. A poesia também, né? Ela tem uma técnica.
Então, não é qualquer escrito que é arte, né? Não é qualquer escrito. Agora, o que eu queria diferenciar aqui é duas coisas. Que alguém pode escrever poemas belíssimos com a forma antiga, né? Porque a poesia tem essa autonomia, digamos assim, a sua beleza, ela é autônoma, ela sobrevive sozinha. O que é belo, todo mundo identifica, né? Agora, outra coisa é o poeta do seu tempo. O poeta que reconfigura, ele reescreve, digamos assim, a língua no seu tempo. Uhum. Então, não só dizer coisas belas, mas principalmente falar pelo seu tempo, ser a voz do seu tempo, né? E a minha preocupação naquilo que eu escrevo, né? A tragédia de Mário Castelhano esse livrinho aqui, né? Ele é muito singelo, né? E está previsto mais 2 exemplares, mais 2 livros, né? Para completar a tragédia. E é o meu lugar no mundo, né? Então eu estava dizendo antes, eu estive conversando com o professor Samuel, que essa obra ela vai de 1885, quando os meus avós maternos nasceram, né? Uhum. E vai até a minha idade de 10 anos, né? Quando a minha infância praticamente se encerra, né? Pelo menos na dimensão que eu preciso para essa dimensão assim de afeto, né? De espírito, de comunhão com o próprio torrão, né? E assim como o vinho, então, qual é o terroir do vinho da minha gente, né? O vinho, ou seja, os fatos, a tragédia, a dor, o amor, os sentimentos, né? A presença no mundo, naquela região, com aquela atividade econômica e com o tipo de gente, né? Que a região ali de Nonoai, no Rio Grande do Sul, Chapecó, ali o Goiôem, né? A terceira obra vai começar com uma ode ao Goiôem, né? Que eu vou publicar agora para uma revista, na verdade, uma antologia da Academia de Palhoça, que eu pertenço também, né? E aí pelo Oeste Catarinense até Maravilha, né? A cidade de Maravilha, onde eu passei a infância. Então, o vinhedo está situado aí nessas encostas, né? Uhum. E é o período em que o Oeste Catarinense deixa de ser floresta para se transformar no que ele é hoje, né? Então, é uma espécie assim de julgamento da humanidade, né? Por um lado, né? E por outro lado, como a gente foi feliz ou infeliz, né? Nesse período aí, né? Sim. Mas é nesse sentido a conversa, e depois eu gostaria muito de conversar sobre literatura e direito. Poxa. Obrigado. Obrigada, professor, né, e pelas palavras, né, e essa conexão, explicitando nessa conexão que é uma voz, né, de uma forma sensível, estética, né, a literatura, ela acaba, por meio da literatura, muitas vezes a gente consegue expressar sentimentos e passar informações também, por que não, de forma diferente do que a gente faria num texto acadêmico, jurídico, né, então, e muitas vezes ele toca mais, a gente consegue, às vezes, dizer com a arte, que às vezes a gente não consegue dizer Sim, com a literatura, com texto técnico, né? Exatamente. Isso. E Samuel, professor Samuel, e você? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, Cíntia, que se apareceu na nossa vida como uma busca. Oh, nossa, que prazer. Eu buscava pela internet, eu buscava uma escola de formação na área da literatura. E na internet eu encontrei a escola e encontrei o nome da diretora da escola. E também encontrei o telefone. E aí eu telefonei para a Cíntia, no sentido de obter, possivelmente, um sistema de aula particular na formação do poeta e do escritor. E ela me perguntou à época,
E ela me perguntou na época se eu tinha algum escrito. Sim, eu tenho um estoquezinho aqui modesto, mas tenho uns poemas, poesias e tal. Me manda. Eu mandei e recém tinha, vamos dizer, escrito um poema que eu fazia uma ode do ponto de vista do direito, navegando pelo direito, exatamente, navegando pela política, pelo governo e desgoverno. E essa ode está lá no De Pontes e Brumadinhos. Foi exatamente na semana em que ocorreu a questão das pontes aqui em Florianópolis. Uhum. Se anunciou muito na imprensa, nos jornais, que as duas pontes estavam sob perigo. Inspirado nessas pontes, eu viajei até Brumadinho e aproveitei, então, aquele momento para fazer uma denúncia aos governantes, aos descasos com o meio ambiente, aos descasos com os excluídos, aos descasos, vamos dizer, com a injustiça social, com a injustiça social. Portanto, eu tenho, assim, um dever para comigo mesmo, e eu não posso dever para mim mesmo, nessa etapa da minha vida. Claro. Então, qual é o dever? O dever é um dever, vamos dizer, da inquietação, é o dever da denúncia. E neste poema, então, eu trabalhei com esse aspecto. Por trás desse poema está todo um processo que, em tempo de pandemia, aflora como nunca. É a questão da desigualdade social, é a questão do desequilíbrio da natureza, é a questão do homem no seu contato com a natureza e foi destruindo ao longo do tempo, ao longo da evolução da humanidade. E agora chegamos no ponto que chegamos. Então, exatamente, o que está por trás desta liberdade de dizer, que não exige ali a técnica jurídica, e a gente vai se soltando. Um outro momento, quando eu estava só em casa, tomando meu vinho, eu lembrei-me que muitos não têm essa possibilidade de tomar o meu vinho. E tomando o meu vinho, então, eu escrevi O Vinho na Taça. O Vinho na Taça também é uma denúncia, por trás dele está uma denúncia dos casos dos governantes com a questão social, porque tem os que têm vinho na taça e tem os que não têm taça e não têm vinho. Uhum. Portanto, eu penso que nós temos nesse momento, na encruzilhada da vida, é trazer exatamente fazer esta viagem a partir do texto constitucional, que no seu artigo 3º trata exatamente de um dos objetivos da República Federativa do Brasil, como Estado democrático de direito, e ali com separação de poderes que vai ser a matéria desse preâmbulo da Constituição, bem no topo, a posição topográfica na Constituição, começando a Constituição. No seu artigo 3º, ele vai dizer que são objetivos permanentes da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Uhum. Portanto, por trás dos meus textos sempre pode-se visualizar esta questão, vamos dizer, que é do direito constitucional. Uhum. Portanto, eu que não tinha muito esta consciência, agora quando você me levantou aqui a questão do direito da literatura, eu acompanho em nível nacional o programa Direito e Literatura do professor Lênio Streck, né, que é um programa que tem aí mais de 10 anos de duração, e sou um assistente fiel ali e acompanho a vida e a movimentação político-jurídica também do professor Lênio Streck, né, estamos fazendo o mesmo barco, de forma que o encontrar a Cíntia e ao estar presente no primeiro lançamento da sua revista, da nossa revista, está presente fisicamente, está presente com o meu escrito na segunda revista e na terceira revista, realmente me enche de prazer, né? E penso realmente que nós temos aí esta ideia, esta metáfora do novo começo não é minha. Essa metáfora é de Hannah Arendt,
a grande Hannah Arendt, na sua obra A Condição Humana, da qual eu sou leitor. Sou leitor também de Heidegger, que ele vai se inspirar toda a sua filosofia, basicamente, no grande poeta alemão, Hölderlin. Então, ele faz uma ode a Hölderlin. E é neste livro aqui, até tirei da estante para mostrar, A Caminho da Linguagem, de Heidegger, né? Então, A Caminho da Linguagem. E aqui é que ele vai tangenciar toda essa obra, vamos ver, sobre um guia poético, que é Hölderlin, a quem ele presta sempre homenagem e construi essa obra, vamos dizer, A Caminho da Linguagem, exatamente para colocar o seu ajuizamento sobre a questão da poesia, ligando agora, nesse ponto ali, com a filosofia. Então, estamos aqui, um prazer enorme, né? Ah, nossa, que obrigada, né? Vamos passar para o segundo ponto, mas eu queria comentar algo que vocês disseram, né, sobre os nossos encontros, tanto o professor Samuel quanto o professor Pilate. O professor Samuel também por essa busca, mas, professor Samuel, o seu sobrinho Ricardo foi meu aluno. Ah, o meu sobrinho, né? Ricardo. Lançou, teve um texto na primeira e na segunda edição também. E o professor Pilate, uma coincidência também, em outros caminhos, nos encontramos na Escola Judicial do TRT, né, em que ele foi prestar uma assessoria sobre audiências públicas, fez um trabalho muito bacana de formação, né, então tem essa conexão, e eu gosto muito desses encontros, e um dos objetivos de texturas, né, embora eu tenha o meu curso, a Oficina da Palavra, um curso de escrita, estou agora também envolvida em transformação de todo o meu conteúdo para o conteúdo online, até para permitir que pessoas fora da cidade participem, mas com texturas eu quis entrar nessa seara da literatura e trazer conexão com outros trabalhos, né, com outros grupos, com outros fazeres literários, para que a gente se multiplique, né? Não há uma concorrência, como eu costumo dizer, há, na verdade, um compartilhamento e com as redes a gente acaba se multiplicando, né? Então, acho que estamos todos... Sempre tem o que nos une, é um pouco disso que vocês falaram, essa conexão com a nossa condição humana, com a busca, né, por uma sociedade mais justa, solidária, e que a literatura ela entra aí como uma arma, como a nossa trincheira, digamos assim, né? Então, o direito, né, já fazendo uma ponte com o segundo tema, o direito ele é fundamentalmente palavra, né? Então, eu costumo dizer para os meus alunos, tem vários advogados recém-formados que têm uma dificuldade, eu digo assim, mas a sua ferramenta é a palavra, né? O jornalista, a ferramenta é a palavra, o advogado, a ferramenta é a palavra, né? O mundo está ali, mas tem as interpretações, tem o texto, e como vocês falaram, é uma construção, né? Artificial, em uma linguagem, como disse o professor Pilate, né? E dentro dessa seara de direito e literatura, como o professor lembrou, tem o professor Lenny Steck, né, que também, entre outros, aí estuda essa conexão e busca tanto as relações humanas, né, mediadas por questões do direito, também como outras conexões, né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho, voltando a palavra para o professor Pilate aí, sobre essas conexões, como é que o senhor vê essas conexões do direito com a literatura, tanto a literatura antiga como a literatura atual, que é do nosso tempo, em que vocês também estão produzindo e estamos deixando rastros e registros, né, da nossa memória, do nosso tempo, que futuros, se houver futuro, né? Até um parênteses aqui, eu me lembrei que outro dia eu soube que uma música da Carmen Miranda, aquela, não sei se vocês já ouviram nesse contexto agora, aquela anunciar e garantir que o mundo ia se acabar, isso disse que foi o carnaval, a marchinha de carnaval, no ano depois da gripe espanhola. E o pessoal achava que não vai ter mais carnaval, o mundo vai se acabar, né? E aí a música, a arte entrou brincando um pouco com isso também, né? Professor? Olha, daquele nosso encontro, né, eu escrevi esse livro sobre audiência pública. Tem um com dedicatória. E, na verdade, é uma teoria da audiência pública, né?
E eu acredito, esse trabalho ele foi escrito com a participação dos juízes do TRT da 12ª Região, né? Uhum. Então, eu acho que isso é inédito no mundo, né? Um trabalho que foi feito pela academia e com praticamente toda uma esfera de jurisdição, né? E, e já saiu, tem 2 edições e 2 reimpressões, então ele já está com 4 edições, né? Esse livro. E o ponto de partida deles é esse livro aqui, que é Propriedade e Função Social na Pós-Modernidade, que é a minha, digamos assim, é uma obra baseada no direito romano, e toda a minha independência pessoal, digamos assim, a minha gestalt, né, do meu destino, ela parte do direito romano, né? Então, tudo que eu escrevo em literatura, porque basicamente os meus personagens são proscritos, né? É obra de proscritos. E porque a própria natureza ela é uma permanente transgressão, né? E na verdade nós temos um sistema jurídico que não contempla, pelo menos na modernidade, né, não contempla essa dimensão da equidade, né? Então é uma questão complicada isso. E eu sempre tive essa preocupação da emancipação do pensamento, emancipação pessoal, né? Eu me lembro quando eu passei no vestibular na Universidade Federal do Paraná, naquele tempo a imprensa prestigiava muito, né? Então a imprensa paranaense estava lá e daí eles me perguntaram, Calouro, o que você espera do curso de Direito, né? Aí eu respondi para ele que eu esperava entender melhor o mundo, né? E ele disse, mas você não está preocupado em ter uma profissão e ganhar dinheiro e tal? Eu disse, sim, né? Mas o meu primeiro objetivo é me situar no mundo. E realmente eu cumpri esse desígnio, né? Então a gente percebe 2 momentos distintos da humanidade. Uma quando o povo não era súdito e outra quando nós somos súditos, né? Então como fazer literatura num mundo desse, né? Quando na verdade é possível fake news, né? É possível uma porção de coisas, enfim, porque foi surrupiada da humanidade a dimensão coletiva, né, do direito. Então, o nosso direito hoje é num público e privado, quando aquilo que é de todos foi estatizado, né? E, então, é uma forma mais simplificada de viver, né? Mas, ao mesmo tempo, ela custa muito caro, como se a gente jogasse fora a casca da fruta e 3/4 da fruta, né? E só vivesse de 1/4. Então, isso reflete nas florestas, reflete na água, no ambiente, e nas nossas relações sociais também, né? Na desigualdade, tudo tem uma origem, né? Então, isso em literatura, me parece que é a mensagem do nosso tempo. Inclusive, essa pesquisa foi feita com os juízes do trabalho, ela está muito à frente do seu tempo, né? Porque justamente é você fazer com que, na frente do juiz, as partes e toda a sociedade possam dialogar perante a autoridade, dialogar perante uma autoridade, ou seja, dentro de uma ordem. Isso eu não inventei, isso é o modelo romano, né? Por isso que eles foram os maiores juristas do mundo, os maiores jurisconsultos do mundo. E o direito público, porque os gregos escreveram sobre política, mas os romanos executaram, né? Então, com muita prática, né? Então, é nesse plano que eu volto para a minha literatura do meu vinhedo, né? E o meu último trabalho, esse aqui, é o Centenário de Chapecó e de Joaçaba, que em 2017, né? E que eu fui para uma honra assim muito grande para mim de ter sido orador do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Então aqui está a história daquela região, das pessoas. Então, por exemplo, os primeiros moradores do extremo oeste, de todos os municípios, eles estão nesse discurso, né?
E aí eu gostaria de dizer assim, Cíntia, para encerrar essa parte, que o discurso de Chapecó, né, eu não consegui concluir, né, o pessoal não notou isso, né, mas eu terminei na metade do discurso porque eu não tinha condições emocionais, né. E então pareceu que aquilo tudo tinha sido escrito que era daquela maneira. Não, aquilo era assim um choro. Então eu acho assim que a coisa mais rica que nós temos é esse casamento com a nossa gente, né? E que hoje é uma maneira diferente da gente estar junto, porque não é assim aquele encontro de pessoas assim como se fosse uma cidade de interior que todo mundo conhece. Não, é ter o afeto na diversidade, né? Justamente sendo súdito e procurando uma literatura emancipatória, né? Então isso para mim é muito lindo. E agora com a pandemia, então, né? Nós hoje tivemos uma reunião, né, professor Samuel, muito importante hoje de manhã com os professores de direito, e a nossa conversa é a seguinte: estamos construindo a nossa casa virtual, a casa de ser professor, a casa de educar, né? Então é assim, é praticamente como se nós tivéssemos uma sala de aula ampliada, né? E que nós temos que planejar essa universidade ou esse curso de direito como se fosse um corpo, né? Então, como se, por exemplo, os servidores fossem a mão, né? Ou fosse o coração. Então, eu não posso planejar mais do que a estrutura pode realizar, né? Então, esse respeito, essa inclusão que a UFSC sempre teve, né, desde o seu nascedouro, ela vem à tona com essa pandemia, porque, de repente, a gente ficou perante o novo com uma bolha de autonomia que nós não tínhamos antes, né? Então, a UFSC tem sido muito assim, mal compreendida, né? Mas, na verdade, pode ter certeza, ela dá sempre a resposta adequada, né? Porque os filósofos antigos já diziam que o discurso verdadeiro é o discurso universal, né? Então, sempre o parâmetro é esse, dar a melhor resposta, né? E não a resposta mais rápida, né? A melhor resposta, ela tem o seu tempo. Então, nós levamos, né, professor Samuel, de 16 de março, né, até, já estamos chegando a 16 de agosto, né? E todo esse tempo nós estamos olhando, sofrendo, né? E construindo uma nova casa. Agora, com certeza, quando terminar a pandemia, não tem volta para a situação anterior, porque nós teremos crescido muito, né? Então, eu acho assim, muito belo escrever literatura num momento como esse, né? É isso aí. Obrigado. Professor Samuel. Sim, eu corroboro em gênero, número e caso com as palavras do professor Pilate. E eu estou aqui agora, não posso localizar, mas senão eu iria ler nesse momento uma ode em prosa, meio verso, meio crônica, que eu fiz à nossa UFSC. Mas eu, em resumo, eu concluí como eu comecei. A ode chama-se A UFSC está voltando. E eu disse, inicialmente, a UFSC não contém no seu modo de ser um fluxo de produção. Ela não tem um layout definido. Ali não há espaço para Taylor nem para Ford. Portanto, a UFSC deve ser respeitada por este respeito, porque ela existe uma usina de ideias, de pensamentos e modo de ser que vai repercutir exatamente no modo de ser da sociedade. Porque esse modo de ser da UFSC
que vai ser transmitido para os seus alunos, para o seu corpo discente, nos mais de 100 cursos de graduação, no mais de 70 cursos de pós-graduação, nível de mestrado e doutorado, nas suas aproximadamente 40 mil pessoas que transitam diariamente pelos 4 campos da universidade, o central e mais os 4 do interior do estado. Portanto, por si só, professor Pilate, a UFSC, nesse momento, merece o nosso poema, merece uma ode. Porque a UFSC está voltando como deveria voltar. E aqui não estou escrevendo, mas estou dizendo, vamos dizer, como se literatura fosse. Porque estes 50 mil membros da UFSC, eles tiveram a possibilidade de ter um longo processo de construção do retorno. Portanto, nós não estamos retornando num toque de caixa, porque tem professor do curso de física que precisa dar aula não presencial. Tem o curso de química que precisa dar aulas não presenciais. Do curso de matemática, do curso de odontologia, que precisa dar aulas não presenciais. Portanto, a UFSC não é uma fábrica, não é um fluxo de produção. A essência de cada curso desses mais de 100 cursos de graduação e de mais de 70 cursos de pós-graduação tem a sua lógica. E aprofundados nesses fazeres é que nós, hoje, fizemos uma reunião aberta com os professores, estamos exercitando as decisões coletivas em canal aberto. Uhum. Logo no início da aula, nós teremos um canal aberto também com os nossos alunos, onde eles terão possibilidade de entrar em contato com a filosofia das plataformas que vão ser utilizadas, porque a UFSC não pode deixar ninguém fora, nem pelos meios de manutenção de recursos e nem pelos meios, vamos dizer, de acesso a esses recursos, de compreender que vamos trabalhar com o Moodle, que não se trabalhava, que vamos trabalhar com o Zoom, que vamos trabalhar com o Meet, que vamos trabalhar com diversas plataformas, que nós, professor Pilate, né, teremos até o dia 31, a oportunidade de reunir os nossos alunos, todos eles, para que eles perguntem como é que eles vão ter as suas aulas. Enfim, para construir este modelo, os nossos professores, servidores e monitores e estagiários de pós-graduação, os APGs, com estágio docente, vão participar de um curso a partir de segunda-feira, de terça-feira, um curso de formação em tecnologias de ensino não remoto, de 40 horas aulas. Não é muito, mas também não é pouco. Portanto, isso exige um planejamento, exige uma série de articulações, de forma que sirvo do teu canal, Cíntia, para prestar essa nossa homenagem à universidade, com certeza, a qual eu, particularmente, estou ligado há mais de 50 anos, desde o meu primeiro vestibular, em 1970, até hoje, que divido durante um bom período também a minha formação em filosofia, que estou concluindo. E é por aí que eu gostaria também de fazer um gancho, né, com a literatura. Se nós formos falar em direito e literatura, é importante que nós tenhamos os marcos importantes da história do direito. O professor Pilate fala com muito oportunismo e cirurgicamente sobre a questão do direito romano. E eu percorreria por um outro caminho. Vamos à Constituição do João Sem Terra de 1215. Temos lá um dos primórdios, uma das gêneses dos direitos humanos. Ali está dito o seguinte: não há tributo sem consentimento. Portanto, a tributação tem que ser em função do consentimento de quem? Na época, de quem fazia parte do colegiado da coroa, mas tem que ter o consentimento dos bispos, dos duques, enfim,
dos contribuintes à época. Vamos avançando e chegamos na Revolução Inglesa, na gloriosa Revolução Inglesa de Oliver Cromwell. Temos ali um momento em que a Inglaterra não foi uma monarquia, foi uma república, né? Portanto, temos esse espaço importante, mas há uma reflexão enorme no campo do direito, porque em 1653, Oliver Cromwell constituiu uma constituição para a sua república. Então, temos um outro marco importantíssimo. Correndo rapidamente, vamos a 1689. Temos os Bill of Rights, temos a Declaração de Direitos do Homem na Inglaterra. Vamos percorrendo, temos em 1789 a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. E, no contraponto, pouco divulgado, no campo agora da literatura, temos ali uma outra Declaração de Direitos e dos direitos da mulher e da cidadã, que a história deixou velado até há pouco tempo. Isso está desvelado e hoje nós temos obras escritas sobre esta cidadã revolucionária, que depois foi a guilhotina também, mas que fez o contraponto pelo lado das mulheres, questionando a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Ora, temos que ter uma declaração também do direito do homem e da mulher. Portanto, a literatura tem um campo enorme para ir explorando. Depois nós chegamos à Revolução Americana, em 1776. Tem ali tratamentos de ordem político-jurídicas enorme que podemos trazer para... E vamos chegando, então, à nossa Constituição de 1988, para abreviar um pouco. Então, a partir da Constituição, nós temos uma possibilidade de produção no campo da literatura enorme, quer dizer, principalmente no que trata dos direitos fundamentais. Ali nós temos mais de dezenas de direitos, de especificidade de direitos fundamentais. Direitos fundamentais hoje que estão a dever para a história, porque nós vivemos uma história com 300 anos de escravidão. Há uma leitura que se pode fazer tanto pelo viés da literatura como do direito, de uma obra fundamental do professor Achille Mbembe. Uma das obras é a Necropolítica, outra das obras é a Crítica da Razão Negra, no qual ele vai fazer uma análise percorrendo a história da humanidade. Ele vai dividir a humanidade em dois blocos. A humanidade que roubou e a humanidade que foi roubada. Então, a expressão que, no meu entender, é fio condutor da filosofia de Achille Mbembe é a questão da humanidade roubada. A questão da humanidade roubada que desumaniza os humanos. Vamos analisar, vamos dizer que durante a escravidão, aproximadamente 9.000 cargas de negros foram transportados pelo Oceano Vermelho. Chama-se ali Oceano Vermelho, porque mudou a rota dos tubarões. Os tubarões tinham uma rota, era a rota do Triângulo Vermelho, o triângulo por onde passavam os navios e onde eram jogados à água aqueles negros que sucumbiam na viagem, quase a metade. De forma que o direito, a literatura, a história e a filosofia têm aí uma conversa enorme para fazer. Eu vou parar por aqui, porque o nosso tempo também não tem essa largueza toda, né? Sim. Mas dá um debate para outros momentos. Sim, com certeza. Não, e esse papo aqui foi... Ainda bem que a gente teve essa ideia de fazer pelo Zoom, né? Eu acho que possibilitou esse diálogo aqui entre vocês dois e a conexão nossa com texturas e com os nossos objetivos.
e com o nosso momento, né? E o momento que a gente está vivendo. Eu acho que é sempre isso que, de uma certa forma, acaba nos movendo e é o motor, né, da nossa indignação, das nossas palavras, da nossa vontade de colocar a mão no teclado, de colocar a mão no lápis e de jogar, não só também, como disse o professor, que se emocionou, né, não só para essa parte, como, digamos, tem uma terapia, uma história nossa, e fazer, de uma certa forma, um resgate, né, desse nosso lugar no mundo, mas também dar uma impulsionada para essa história para outras pessoas que, de uma certa forma, também se reconhecem, né? Estamos todos no mesmo tempo e vivemos, muitas vezes, das mesmas alegrias e das mesmas angústias, né? Então, é isso, meus queridos. Agradeço imensamente, né, o encontro com vocês. Infelizmente, não pudemos, dessa vez, nos abraçar pessoalmente num sarau, como foi que aconteceu ano passado. Abraço virtual. Fomos virtual, não sei, a gente quer no segundo semestre, no início de dezembro, lançar uma outra também, não sei se possivelmente, né, a gente não sabe se, como é que, né, a gente vai estar até lá, acho que não vai, ainda não poderemos ainda fazer festas, né, reais, com carne e osso, que eu digo, né, mas, enfim, mas a gente vai se buscando novos caminhos, né, então, me despeço de vocês, né? E até a próxima, e vamos nos conectando aí por outros meios, com certeza. Muito obrigado também. Obrigado. Foi um prazer estar junto. Obrigada. Obrigado. Valeu. Valeu.